Depois de preencher os lançamentos, agora você vai ter uma série de análises importantes para fazer na sua aba de controle financeiro. Essa é uma aba nova em relação à planilha de orçamento pessoal e familiar 3.0 e aqui você vai conseguir ter um controle dos seus gastos por cada um dos bancos que você tem cadastrado aqui no grupo de contas. Então você vê mês a mês qual é o total de despesas programado para aquele banco específico. Então a gente consegue perceber que a gente tem uma movimentação financeira, pelo menos de pagamentos, muito maior no banco 1 do que no banco 2, e a gente percebe que a gente movimenta algum dinheiro aqui no caixinha. E você consegue ver todos os bancos que você cadastrou. Se você tivesse outros bancos, outras instituições financeiras, você conseguiria acompanhar a quantidade de despesas que você tem em cada um deles aqui. É uma espécie de fatura do seu cartão que você consegue ver diretamente aqui no seu controle de gastos. Além dessa aba, você tem o fluxo de caixa por bancos, onde você consegue, de forma dinâmica, selecionar um banco e ver exatamente todas as entradas e saídas que estão previstas para aquele banco em determinado mês, o seu saldo bancário para aquele mês específico e o acumulado, que é quanto você tem de dinheiro naquele banco. Por exemplo, em fevereiro a gente chegou a ficar zerado no banco 2, depois esse valor foi aumentando de acordo com o que a gente teve de receitas ao longo dos outros meses. A gente consegue também acompanhar aqui contas a pagar e a receber por banco. Então, se a gente tivesse, por exemplo, no banco 1, a gente perceberia que no mês de abril a gente tem R$ 7.500 previstos para entrar. São contas a receber que ainda não entraram na sua conta bancária propriamente dita. Se você quiser, você pode voltar lá na aba de lançamentos e no mês de abril e conferir que entrada é essa que ainda não aconteceu. Data de pagamento em branco indica que o valor da renda familiar de salário para a segunda metade do salário não entrou. Então a gente tem R$ 7.500 em aberto que vão entrar provavelmente no dia 20 de abril. Essa aqui é a previsão que a gente colocou dentro dos lançamentos e, obviamente, quando esse valor entrar, você marca aqui a data em que ele entrou e aí você vai ver que o seu controle financeiro vai ser atualizado automaticamente. Se a gente fizesse essa modificação aqui no mês de abril e colocasse que no dia 20 de abril a gente teve essa entrada, vamos colocar 2017 também, você vai perceber que a gente tem uma mudança no nosso acumulado aqui e lá no controle financeiro a gente não tem mais contas a receber porque elas de fato já entraram como receitas no nosso saldo bancário. Além desses dois itens, a gente vai poder fazer um acompanhamento dos planos de longo prazo, onde você vai determinar um objetivo, colocar o valor que você quer para esse objetivo específico. Então, um carro pode custar R$ 50.000, você tem um prazo para você acumular aquele dinheiro ou para você fazer o pagamento daquele item, e aí você vai colocar quanto você tem de investimento inicial e quanto você tem de rentabilidade mensal. Essa rentabilidade, obviamente, varia de pessoa para pessoa, de perfil para perfil. Se você tem um perfil mais arriscado, mais agressivo, você vai conseguir uma rentabilidade maior, por exemplo, investindo no mercado de ações. Se você tiver um perfil mais conservador e for investir em poupança, que obviamente é um investimento bastante ruim, você pode ter uma rentabilidade muito menor, às vezes até abaixo da inflação real que você tem mês a mês. Você cadastra aqui também a inflação, porque é muito importante você entender que o seu dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Ele perde valor porque existe inflação. Se tudo vai ficando mais caro, o seu dinheiro hoje que comprava um carro, daqui a 5 anos não vai conseguir comprar mais um carro. Então você precisa levar em consideração esse tipo de item nos seus planos de longo prazo. Para fechar, você consegue acompanhar os seus investimentos. Então, toda vez que lá na aba de lançamentos você faz um investimento, ou seja, você tem algum gasto relacionado a algum bem que você está adquirindo, você consegue aqui na aba de controle financeiro de investimentos visualizar esses investimentos que você fez. Nesse caso, a gente tem investimentos mensais em imóveis e em veículos. É um acompanhamento bem interessante para você fazer e automaticamente ele pega o total dos valores necessários para você investir mês a mês e compara com o que você investiu de fato no mês selecionado. Então, por exemplo, em fevereiro, a gente atingiu a meta de investimento traçado nos planos de longo prazo. Se chegasse algum mês específico que a gente não atingisse essa meta, a gente teria um problema e ele avisaria para a gente. No mês de maio, que a gente ainda não investiu nada, porque a gente ainda nem chegou nesse mês, ele vai avisar para você que você investiu menos do que os R$ 3.347 que estavam previstos aqui nos planos de longo prazo. Então essa é uma área de controle bem interessante da planilha que pode te ajudar a ter essa visualização bancária, de controle dos seus gastos e de planos de longo prazo.